Olá, meus amores do primeiro ano, estamos de volta para a nossa revisão. Iremos continuar falando sobre filosofia, não é? E a gente vai falar um pouquinho sobre mitologia e filosofia. Então, estou com o livrinho aqui, nosso livrinho de filosofia, página 23, onde a gente vai, a partir daí vamos falar um pouquinho sobre mitologia e filosofia e, se der tempo, ciência e filosofia, tá? Quando a gente fala de mitologia, todo mundo lembra logo da Grécia, e é claro, né, a mitologia surge a partir dos gregos, né? Ilíada, com Homero e outros filósofos aí que falam sobre essas narrativas mitológicas. Então a gente vai tentar entender. E mitologia lembra logo vários filmes, não é? Que trazem aí seus personagens, Hércules com os 12 trabalhos, tem Minotauro, tem, vocês vão lembrar, Percy Jackson, uma versão mais moderna aí, né? O filho de Zeus. E que mais a gente pode falar? Ícaro e o seu sonho, a história de Édipo. Tem muitas histórias da mitologia. A gente vai lembrar também, quando a gente lembra de mitologia e filosofia, que essa era a ideia dos primeiros filósofos, aqueles pré-socráticos. A gente já tem um videozinho sobre isso, que eu já passei para vocês, e que rapidamente os pré-socráticos queriam se distanciar um pouquinho mais da narrativa mitológica, né? Mas a gente vai falar um pouquinho dela ainda, porque de uma certa forma a filosofia ela não se distancia totalmente, tá? Aqueles primeiros, sim, buscavam uma explicação diferenciada, né, mais racional da explicação mitológica, mas vários outros filósofos se apropriaram de questões da mitologia para desenvolver o seu pensamento também, né? A gente tem Platão, Aristóteles e outros aí. Então, quando a gente fala em mito, né, o livrinho da gente traz algumas características, é bom a gente relembrar. Mito é uma forma de explicação da realidade que utiliza narrativas imaginárias, sobrenaturais. Em geral, são transmitidos ou foram transmitidas oralmente, tá? Em grande parte, a força e o alcance dos mitos deve-se à tradição oral que foi passando de geração em geração, contando aquelas histórias, e fez com que as histórias fossem incorporadas ao cotidiano e à cultura de um povo, no caso aqui, a cultura da Grécia, né? Então, um exemplo na mitologia grega você tem a figura de Zeus, que é o rei dos deuses, que habita lá no Monte Olimpo, tem poderes de lançar raio, e tem todo o contexto da personalidade de Zeus. Se a gente for falar de mitologia grega do início, aí é com caos, e tem Hera, e é uma história muito interessante, né? Como vai aparecer aí os deuses, o surgimento, o nascimento desses deuses. Mas é interessante que a mitologia em si, ela não é uma religião. A gente vai falar um pouco de mitologia e religião dentro dessa visão mitológica, dessa visão filosófica aqui. Então, a mitologia ela não é considerada uma religião. A gente tem como essas narrativas, essa reunião de narrativas. O que se aproxima de uma prática religiosa com relação à mitologia é que, dentro da narrativa das histórias que a gente conhece, a gente vai ver que um deus ou outro pede um sacrifício, né? Tem uma espécie de ritual para que o deus apareça, tem esse apelo a alguns rituais, né? Mas isso não era uma coisa institucionalizada, não havia uma organização para isso, diferentemente da religião. Quando a gente pensa em religião, o livrinho da gente vai trazer aqui uma série de características
né, que a religião são um conjunto de crenças em que geralmente é amparada por um texto, por um livro. Então você tem no cristianismo, por exemplo, você tem a Bíblia, o islamismo, você tem o Alcorão, né? Isso é uma característica. Há sempre esse texto, ele está sempre contido nesse texto, nesse livro sagrado, revelações de Deus, ou do Deus a qual a religião escolhe, né? E de Deus aos seres humanos. Então há essa característica aí. Dizemos que as religiões são dogmáticas, né? O que é dogma? O dogma é um fundamento que ele é indiscutível, ou seja, são verdades absolutas que não podem ser questionadas. Então a religião organiza seus dogmas, que são essas verdades incontestáveis. Um exemplo, tá? No cristianismo, né, um dos dogmas é a autenticidade de que Cristo veio ao mundo e morreu, né, na cruz. Então, para o cristianismo, essa é uma verdade incontestável, né? O islamismo tem as suas... Maomé é o seu profeta. Para eles, essa é a verdade que ninguém vai discutir. Então, isso é um dogma. É uma verdade inquestionável. Uma outra característica também da religião é a existência de rituais, né? De ritos. Tanto no islamismo, quanto qualquer uma religião, né? Na Umbanda. Então há rituais, né? Os seus seguidores se reúnem em determinado local e ali tem um ritual a ser seguido, a ser obedecido, na qual há uma prática desses rituais. Tá? Então você tem, geralmente você tem um sacerdote, você vai ter líderes religiosos, e isso tudo torna a religião uma instituição. Certo? Dentro dessa instituição vai ter hierarquias, né, obrigações, deveres. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, no catolicismo, a gente tem o Papa e abaixo do Papa a gente tem uma série de hierarquias, né? O bispo, o cardeal, o padre e por aí vai. Isso é uma característica. Então, 3 tópicos aqui para resumir a questão da religião. Um conjunto de ideias expressas em um texto, um livro sagrado, onde a gente tem aí um dogma, né, que é uma verdade incontestável, uma organização institucional, que tem um conjunto de pessoas que administram e que fazem parte dessa organização por hierarquia, e os rituais que definem a forma de viver, né, desse conhecimento e das pessoas se relacionarem. Então, é bem diferente da mitologia. E aí a gente pode até acrescentar rapidamente uma questão dentro do pensamento religioso, que é a questão da fé, né? E aí a filosofia trabalha, estuda a relação entre fé e razão. O pensamento filosófico, cada vez mais, na sua evolução, ele vai se aproximar do pensamento científico, e aí é o que a gente vai ver um pouquinho depois. E a fé é uma maneira de pensar que ela se afasta e é muito diferente do pensamento científico, porque enquanto no pensamento científico a gente vai ver que há necessidade de que seja provado cientificamente através de um método, né, uma verdade, para que ela seja uma verdade incontestável, né, uma verdade universal, a fé basta crer. Né? Então, durante muito tempo houve um conflito aí entre o pensamento religioso e o pensamento científico, entre a fé e a razão. Né? A razão busca a explicação das coisas. E a fé é necessário apenas crer numa verdade e pronto. Né? O sujeito vai estar satisfeito. Então, depois a gente viu um pouquinho sobre... Vamos ver aqui. A partir da página 41,
né, as nossas atividades, né, caminharam por esse assunto que é o pensamento científico, né? E aí a gente já tem avançado bastante no tempo. A gente já está aqui no século XV, XVI, onde vai haver um desenvolvimento muito grande do pensamento científico. Tá? Então, quando a gente fala em ciência, a gente vai lembrar que a ciência é um tipo de pensamento que investiga os fenômenos da natureza e cria conhecimentos sobre ela por um processo de experimentação. O cientista é aquele cara que faz experiências, que experimenta, né, até chegar a uma verdade científica. É um conhecimento sistemático e metodológico. Sistemático porque ele é organizado e procura relacionar as várias partes que compõem um conhecimento, seguindo uma linha de raciocínio coerente. Isso aí é uma característica do tipo de pensamento da ciência, do pensamento científico. Ele é metodológico porque ele segue um caminho previamente estabelecido, que é o chamado método científico. Isso significa que, antes de produzir um conhecimento científico, é necessário estudar também o método como ele vai ser aplicado. Então, a ciência, a base da ciência, a partir do século XVI, ela começa, e a base da ciência até hoje, que é a sustentação dela, é o seu método científico. Né? Então, não adianta o cara, isso o ar tem oxigênio. Sim, como é que você prova? Né? Isso é feito daquilo. Essa era o grande problema dos filósofos pré-socráticos, né? Que a gente poderia dizer que são os primeiros cientistas. Os caras vão dizer, tudo é feito de matéria, como é que vai provar? Então, a partir do século XVI, a gente vai ter aí com Descartes, com vários pensadores e cientistas, a chegada do método científico. Então, você experimenta, você levanta uma hipótese, você vai experimentar essa hipótese, você vai tentar provar, depois você... Então, o método científico é esse, passo a passo. No final, você tem um resultado, e esse resultado é comprovado cientificamente. Então, esse resultado passa a ser uma verdade inquestionável, uma verdade universal. Então, esses valores são valores que vão começar a aparecer aqui a partir do século XVI e XVII. Então, a gente vai ter o desenvolvimento cada vez maior da ciência. Né? Vai surgir aí a astronomia, né? A matemática, a física, a geometria. Então, figuras como Galileu Galilei, né? Cientistas importantíssimos aí do século XVI que criaram teorias até hoje, né? E que passam aí pelo método científico. E o nosso livrinho vai trazer a contribuição, claro, dos gregos e de todos os povos da antiguidade, né, que detinham algum conhecimento, só que esse conhecimento ele vai ser agora sistematizado e organizado. Então, claro que a gente não vai desprezar todo o conhecimento dos gregos com a álgebra, dos egípcios, dos babilônicos, só que agora esse conhecimento ele vai ter um formato. Né? Esses cientistas aí do século XVI, XVII vão sistematizar esse conhecimento e vão organizar esse saber para que ele tenha agora um caráter científico, né? De que se pode provar a sua tese, a sua teoria, né? A sua hipótese sendo agora provada. E aí a observação de fatos e por aí vai. Então essa é a chamada o método cartesiano, que é a dúvida metódica, tá? Passa por uma análise, passa por uma observação e a prova de sua hipótese e tal. Então, a gente tem aqui a ciência na antiguidade grega, com todas essas práticas,
A gente vai ter aqui a observação de fatos para que haja uma comprovação. Então, por exemplo, como é que o cara vai provar sobre a gravidade? Então, né, os experimentos que foram feitos com Isaac Newton, descobrindo tudo isso aí, transformando isso num saber científico. René Descartes, com o seu método cartesiano, as deduções, a dúvida metódica, como eu falei, que era um modo especial de duvidar de tudo e trazer uma organização no conhecimento. Desse modo, a gente vai ver que nosso livrinho vai trazer outros cientistas que vão contribuir para isso aí. Então, esse método científico é baseado em quê? A gente tem o primeiro passo, que é a observação. É necessário observar um fato que deseja estudar. O cara vai lá observar. Depois ele vai formular uma hipótese, essa primeira hipótese. Bom, como é que é? Com base nessa observação, ele elabora uma primeira explicação, uma premissa aí. Depois ele vai experimentar essa hipótese, vai tentar provar através da experimentação. Depois a gente tem uma generalização, que é uma forma de também tentar provar o que essa hipótese aí comprovada. E por último, a elaboração de uma teoria, que seria a parte final do método científico. Então, a gente vai parar por aqui. A gente vai fazer hoje esse pequeno resumo, pequena revisão. A gente falou um pouquinho sobre mitologia e religião e a ciência, como a partir do método científico, a partir da elaboração de uma ciência mais estruturada do século XVI para frente. Ok, meus queridos? Para a semana eu vou falar mais um pouquinho. A gente vai fazer essa pequena revisão, como eu já tinha falado para vocês, em geografia. Eu vou fazer alguns vídeos só para a gente revisar o assunto, para a gente passar a limpo um pouquinho sobre o assunto que vocês já fizeram, aquelas atividades, do mês passado. E a gente vai seguir um assunto depois, aí, a semana que vem ou a outra. E a partir daí a gente vai ter nossas atividades, nossa atividadezinha de pergunta e resposta. Gostaria de finalizar uma coisa que eu não fiz no outro vídeo, que vocês lembrem, se cuidem, é claro, a gente ainda está na quarentena, espero que acabe ainda esse ano, se Deus quiser, mas lembrem de assistir às aulas do EducaPE, isso é importantíssimo. Todo o conteúdo que tem lá, tanto geografia, história, filosofia, é importante para vocês. Não deixem de assistir. Vejam os dias, tentem separar aquele horário, tentem se organizar para que aquele conteúdo seja interessante para vocês. Nem sempre o conteúdo do EducaPE é conhecido como o da gente aqui, mas não importa. É matéria do primeiro ano, filosofia, isso aí, é importantíssimo para vocês. Ok, pessoal? Um abraço, um beijo para todo mundo e a gente se vê no nosso próximo vídeo, semana que vem. Tchau, tchau.